Chelsea, com os braços carregados de sacolas repletas de mantimentos, empurrou a porta de sua casa aconchegante e iluminada pelo sol. O aroma de pão fresco da padaria local se misturava ao cheiro de laranjas maduras e maçãs crocantes, criando uma atmosfera convidativa. Metodicamente, ela desembalava e guardava os alimentos na geladeira, enquanto seus olhos se voltavam para a janela que dava para o gramado. Lá, sob o sol dourado da tarde, estava Mark, seu namorado. Envolvido em um animado jogo de pega-pega com seus 2 filhos, Lily e Max, o riso deles ecoava pelo ar, enchendo o coração de Chelsea com calor. Mamãe, olha, estou ganhando, ecoou a voz animada de Max ao passar pela janela, sua irmãzinha logo atrás. Mark, com um amplo sorriso, brincava ao fingir ser ultrapassado pelas crianças, seus olhos encontrando os de Chelsea por um momento fugaz, compartilhando uma mensagem silenciosa de amor e contentamento. Essa era a vida com a qual ela sempre sonhara, uma existência simples, mas plena, cercada por amor e alegria. No entanto, sem que ela soubesse, essa jornada feliz estava prestes a ser abalada até o âmago, desafiando os alicerces de seu sonho. A história de Mark e Chelsea começou no mundo digital, uma narrativa moderna de conexão forjada na vasta rede da internet. Há mais de um ano, eles se encontraram em um site de relacionamento, 2 almas em busca de companhia em meio ao caos do mundo online. Suas primeiras conversas foram hesitantes, cheias da incerteza e empolgação de novas conexões. Eles se uniram por interesses comuns, encontrando terreno comum em seu amor pela música indie, gosto por trilhas e uma apreciação mútua pela literatura clássica. O primeiro encontro foi em uma charmosa cafeteria escondida em um canto tranquilo da cidade. O nervosismo inicial se dissolvendo à medida que conversavam, riam e compartilhavam histórias, substituído por uma facilidade confortável. Encontraram um entendimento inesperado, uma sensação de familiaridade que contradizia o curto tempo que haviam se conhecido. O que tocou profundamente Chelsea em Mark foi sua aceitação inabalável e abraço de sua vida como mãe. Em experiências anteriores com encontros online, a revelação de que ela tinha 2 filhos de um casamento anterior frequentemente marcava o fim de relacionamentos promissores. Muitos homens que ela conhecia perdiam o interesse ou desapareciam ao descobrir seu status parental, deixando-a desanimada e cética sobre encontrar um parceiro que aceitasse a ela e a seus filhos. No entanto, Mark foi diferente. Quando Chelsea abordou cautelosamente o assunto de seus filhos, Lily e Max, durante suas conversas iniciais, ela se preparou para o padrão familiar de recuo. No entanto, a reação de Mark foi tudo menos típica. Em vez de se afastar, ele demonstrou um interesse genuíno em sua vida como mãe. Ele perguntou sobre seus filhos não por obrigação, mas por um desejo sincero de conhecer mais sobre seu mundo e os pequenos que faziam parte dele. Chelsea tinha 45 anos, enquanto Mark acabara de completar 32. A diferença de idade era perceptível, mas não parecia importar para eles. Os amigos de Chelsea, vendo como ela estava feliz, eram cautelosos ao compartilhar seus pensamentos sobre Mark. Alguns acreditavam silenciosamente que ele era muito jovem para estar com uma mulher de 45 anos, mas apenas alguns tinham coragem de expressar isso. A maioria dos amigos se segurava, evitando chatear Chelsea. Eles compreendiam a delicadeza da situação, sua relutância em se manifestar não era sem motivo. Houve um incidente em um churrasco com amigos que se destacou. Vanessa, em um tom meio brincalhão, mencionou a idade de Mark. Então, Chelsea, quando você tiver 65 anos, Mark terá apenas 52, certo? Comentou Vanessa com uma risadinha. O comentário atraiu a atenção de todos, os olhares se voltando para Chelsea, esperando por sua reação. Chelsea sorriu e deu de ombros naquele dia, mas isso a incomodou mais tarde. Ela enviou um longo e-mail para Vanessa, explicando apaixonadamente que aquela era sua vida e não cabia a ninguém julgar. Ela escreveu sobre como Mark, apesar de ser mais jovem, havia mostrado a ela um nível de amor e cuidado que ela nunca tinha experimentado antes. Vanessa respondeu com uma única pergunta direta: você não está curiosa sobre por que um homem bonito de 32 anos está sendo tão atencioso com uma mulher de 45 anos com 2 filhos? Chelsea não pôde negar que a pergunta doeu um pouco, mas em seu coração, ela sabia a verdade sobre o relacionamento deles. Não era sobre idade ou conveniência,
era sobre uma conexão genuína e respeito mútuo, ou assim ela pensava. Uma noite, Chelsea andava ansiosamente pela sala de estar aconchegante, olhando para o relógio a cada poucos minutos. Já passava da meia-noite, e Mark ainda não havia voltado do trabalho. Isso não era totalmente incomum, Mark frequentemente trabalhava até tarde, perdendo a noção do tempo em seu ocupado emprego de escritório. Mas esta noite parecia diferente. Uma preocupação persistente se retorcia em seu estômago. Ela tentou ligar para o celular dele várias vezes, cada tentativa recebendo a mesma mensagem frustrante: o número que você discou está atualmente desligado. O coração de Chelsea afundava um pouco mais a cada vez que ouvia isso. Não era típico de Mark desligar o celular, especialmente quando estava trabalhando até tarde. A casa parecia incomumente silenciosa, o tic-tac do relógio no corredor ecoando zombeteiramente. Chelsea tentou se distrair lendo, assistindo TV e até limpando, mas nada funcionou. Sua mente estava fixada na ausência de Mark. Talvez seja uma surpresa, murmurou para si mesma, tentando manter uma atitude positiva. Talvez ele esteja planejando algo especial para mim ou para as crianças. Mas, lá no fundo, ela sabia que não era provável. Os aniversários e outras celebrações estavam a meses de distância. Ao amanhecer, Chelsea não tinha dormido nem por um minuto. Ela estava sentada à mesa da cozinha, uma xícara de café frio em suas mãos, perdida em pensamentos. Onde ele pode estar? Perguntou em voz alta. E se algo aconteceu com ele? As possibilidades rodopiavam em sua mente, cada uma mais preocupante que a anterior. Relutantemente, ela considerou contatar a polícia, mas hesitou. Mark era um adulto responsável, e ela não queria reagir exageradamente, causando um alvoroço desnecessário. Vou esperar, decidiu. Talvez ele volte logo para casa e isso tudo seja um mal-entendido bobo. No entanto, conforme os dias se transformavam em uma semana sem sinal de Mark, a preocupação de Chelsea se transformava em medo a cada ligação telefônica. Cada chamada fazia seu coração saltar, esperando que fosse Mark ou pelo menos alguém com notícias dele, mas cada ligação terminava em decepção. O coração de Chelsea batia forte no peito, sua mente acelerada pelo medo e confusão. A ligação inesperada havia quebrado o silêncio assustador da manhã, transformando sua preocupação profunda em um pesadelo palpável. Ela segurou o telefone com força, sua voz trêmula ao atender. Alô, sussurrou, mal audível. No momento em que ouviu a voz de Mark, uma mistura de alívio e temor a envolveu. Meu Deus, Mark, está tudo bem? Onde você está? Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Antes que Mark pudesse responder, o telefone foi abruptamente retirado dele. A voz fria e ameaçadora que se seguiu a gelou até os ossos. Chelsea ouviu horrorizada enquanto o estranho delineava a situação aterrorizante. Mark estava sendo mantido como refém devido a uma dívida. A severa advertência contra envolver a polícia apenas intensificou o pânico dela. Quando a ligação terminou repentinamente, Chelsea sentiu uma onda de desespero a envolver. Ela soluçava incontrolavelmente, sua mente um turbilhão de medo e incerteza. A ideia de Mark estar em perigo nas mãos de pessoas inescrupulosas era insuportável. Ela permaneceu congelada, o telefone ainda em mãos, lágrimas turvando sua visão. O que faço agora? Sussurrou para si mesma. A ameaça de não envolver a polícia ecoava em sua mente. O mundo de Chelsea havia virado de cabeça para baixo em questão de horas. Sua mente estava em tumulto, dividida entre o medo e a esperança. O peso da decisão de pagar o resgate com sua herança, uma quantia significativa e sentimental, era avassalador. Mas a ideia de perder Mark, o amor de sua vida, era ainda mais devastadora. Chelsea herdara a casa e as economias de seu pai, planejando usar esse dinheiro com sabedoria no futuro. Chelsea e Mark tinham grandes planos. Com o coração pesado, ela foi ao banco, a realidade da situação afundando a cada passo. Retirou o valor do resgate, uma quantia que representava anos de trabalho árduo de seu pai e a segurança de seu futuro. Seguindo as instruções dos sequestradores à risca, Chelsea deixou a bolsa de dinheiro no ponto designado e enfrentou a parte mais difícil: esperar.
Chelsea aguardou o que parecia uma eternidade, seu coração disparando a cada toque de telefone. Sua mente era um turbilhão de cenários, cada um mais assustador que o anterior. Ela se agarrou ao telefone, desejando que tocasse, rezando por qualquer notícia de Mark. Mas, à medida que as horas se transformavam em um longo e angustiante dia, nenhuma ligação chegou. Será que ela havia chegado tarde demais? Algo deu errado? Ela era assombrada por perguntas sem fim, cada uma sem resposta, deixando-a se sentir impotente e sozinha. Será que eles realmente me enganaram tão facilmente? Sussurrou Chelsea, sua voz tingida de amargura e incredulidade. Ela acabara de voltar para casa após entregar cuidadosamente o dinheiro do resgate, esperando encontrar paz. Porém, ao entrar, uma sensação arrepiante de errado a envolveu. Os cômodos estavam uma bagunça caótica, parecendo cena de um filme policial. Móveis virados, almofadas rasgadas, cada canto revirado. Seu coração afundou ao vasculhar os destroços. Valores, dinheiro, joias, tudo desaparecido. Não era apenas um roubo, era um saque calculado e impiedoso. O ladrão ou ladrões sabiam exatamente onde procurar, sugerindo uma traição que ela não podia compreender. O que fiz para merecer isso? Murmurou, a voz tremendo, enquanto se ajoelhava entre seus pertences destruídos. Era mais do que um roubo, parecia um cruel ataque pessoal, tirando não apenas seus pertences, mas também sua segurança e esperança. A sensação de que alguém conhecia sua casa o suficiente para fazer isso enviou um arrepio pela espinha. Ela ficou para enfrentar seu medo crescente e desespero, sentindo-se mais isolada do que nunca, em pé nas ruínas de sua casa violada. O destino parecia zombar dela, testando seus limites da maneira mais angustiante. Max e Lily, que estavam apenas na pré-escola, ficariam surpresos ao encontrar a casa bagunçada quando chegassem em casa. Explicar a eles que Mark, alguém a quem haviam crescido amando, talvez nunca mais voltasse, era um pensamento assustador para ela. Mesmo que uma pequena parte dela suspeitasse que Mark pudesse estar envolvido no caos, ela lutava para acreditar. Como Mark, alguém em quem ela confiava, poderia traí-la assim, especialmente agora que ela estava grávida há 2 meses? Mas se ele realmente estivesse envolvido, um novo sentimento estava se infiltrando em seu coração: raiva. Lágrimas encheram seus olhos enquanto Chelsea começava a limpar a bagunça, impulsionada pela preocupação. Ela moveu freneticamente sacolas para a garagem, tentando esconder o caos de Max e Lily quando os trouxesse para casa. Contudo, após apenas 30 minutos, o fardo emocional a dominou. Incapaz de lidar com a pressão, ela desabou em lágrimas no alpendre, suas mãos muito fracas para continuar. Chelsea estava sobrecarregada de lágrimas, incapaz de parar de chorar. Em meio à tristeza, de repente, ouviu uma voz inesperada. A última pessoa que ela queria ouvir naquele momento era Graham, um homem de 80 anos que vivia sozinho do outro lado da rua. Sua casa era antiga e quase inabitável. Chelsea e seus filhos sempre desconfiaram de Graham, o achavam estranho, especialmente quando ele passava por eles com suas roupas gastas e seu olhar intenso, deixando as crianças de Chelsea desconfortáveis. Há uma linha tênue entre o amor e o ódio, falou Graham suavemente, sua voz baixa e calma enquanto Chelsea estava lá. A presença de Graham a confundiu inicialmente. Ela sempre o via como o estranho e recluso homem que ela suspeitava de espionar. A única interação de sua família com Graham foi um incidente infeliz envolvendo um bumerangue em sua janela. O filho de Chelsea, Max, descreveu Graham como um estranho, contando como Graham previu de forma sinistra que Mark, o marido de Chelsea, teria uma queda. Na época, Chelsea não entendia o significado por trás das palavras de Graham. Ela até suspeitava que ele pudesse ter alguns problemas mentais, uma ideia reforçada por Mark. Mas enquanto Graham falava ao lado dela, compartilhando seus pensamentos, Chelsea começou a ver um lado diferente dele. Graham, que ela rotulava como um velho peculiar, revelava camadas que ela não havia notado antes. Conforme ele continuava a falar, Chelsea percebia que poderia haver mais em Graham do que a figura solitária e estranha que ela sempre pensou que ele fosse. Graham falava com um toque de sabedoria. Você perde algo, você ganha algo. Quando Mônica, minha esposa,
faleceu há 4 anos, senti meu mundo desmoronar. Perdi a vontade de viver, querendo segui-la. Chelsea ouvia, suas lágrimas momentaneamente esquecidas enquanto a história de Grain se desenrolava. Ele continuou: você provavelmente não se lembra, mas no dia em que você se mudou, a pequena Lily olhou diretamente para mim e sorriu. Ela tinha apenas 2 anos e não sabia muito, mas aquele sorriso significava um mundo para mim. Enquanto Grain rememorava, as próprias memórias de Chelsea daquele dia ressurgiram. Ela recordava vividamente os carregadores se movimentando enquanto Lily, de 2 anos, e Max, de 4, brincavam no gramado. Lily havia sorrido inocentemente para Grain, que observava pela janela. Esse simples gesto tocou profundamente Grain, levando-o a sair para o alpendre, com o olhar fixo em Lily. Na época, Chelsea havia interpretado erroneamente a situação, vendo o olhar intenso de Grain para sua filha. Ela o havia julgado rapidamente como estranho e perturbador. Mas agora, ouvindo a perspectiva de Grain, ela começou a entender o impacto profundo que aquele pequeno momento teve sobre ele, oferecendo um lampejo de luz durante seus momentos mais sombrios. Essa revelação trouxe uma nova profundidade à percepção de Chelsea sobre Grain, desafiando suas impressões iniciais do velho solitário. Chelsea se lembrou de contar a Mark sobre Grain quando se mudaram pela primeira vez. Refletindo sobre isso agora, ela percebeu que Mark desempenhou um papel significativo em moldar suas percepções e as das crianças sobre Grain. Mark amplificou a ideia de que Grain era instável, uma crença que todos ingenuamente aceitaram. Ao compartilhar mais, Grain revelou uma verdade comovente. Você não vai acreditar, Chelsea, mas o sorriso de Lily naquele dia salvou minha vida. Ela era apenas uma garotinha adorável. Eu sei que éramos estranhos na época, mas havia uma razão para você se mudar para aquela casa bem em frente à minha. Durante a conversa, Chelsea descobriu que Grain nunca teve filhos. Ele ansiava por uma grande família e netos, sonhos que permaneceram não realizados, já que sua esposa não podia ter filhos. Apesar disso, o amor de Grain por Mônica era inabalável, e ele dedicou sua vida a ela. Passaram-se 60 anos juntos, sem filhos, e quando Mônica faleceu, Grain sentiu que seu propósito de vida também desaparecera. No entanto, o sorriso inocente de Lily naquele dia fatídico trouxe um raio de esperança à vida de Grain. Seu pequeno ato de bondade, sem que ela soubesse, o impediu de tirar a própria vida. Já se passaram 7 anos desde aquele momento, e todos os dias desde então, Grain olhava pela janela esperando ver Lily e seu belo sorriso. Essa revelação afetou profundamente Chelsea, remodelando sua compreensão do homem que ela havia julgado erroneamente. Grain, a quem ela via como um velho peculiar, era simplesmente uma alma solitária que encontrava consolo nas pequenas alegrias proporcionadas por seus filhos. Grain esclareceu: eu não sou um maníaco, Chelsea. Eu tentei me conectar com você, mas Mark já havia se tornado parte de sua vida. E ele hesitou, revelando algo surpreendente. Mark o havia ameaçado de prejudicá-lo se ele se aproximasse de Chelsea e das crianças. Sempre senti algo estranho em Mark desde o início, confessou Grain, mas não quis causar nenhum desconforto a você. Eu podia ver como você se sentia em relação a ele. Após compartilhar essas percepções, Grain se levantou e começou a mover sacolas para a garagem de maneira quieta e discreta. Em seguida, com o mesmo jeito gentil, começou a arrumar a casa. Chelsea, reconhecendo sua intenção de ajudar, silenciosamente aceitou. Naquele momento, ela estava grata pela assistência. Antes de Chelsea sair para buscar as crianças na creche, Grain ofereceu: eu vou cuidar do restante da limpeza. Vá em frente, Chelsea. Sem dizer uma palavra, ela partiu, sabendo que levaria cerca de 1h30 para o trajeto de ida e volta. Ao retornar, Chelsea foi recebida por uma casa limpa e arrumada. Ela esperava que Grain ainda estivesse lá, mas ele não estava em lugar algum. Seu silencioso ato de bondade havia transformado o espaço, deixando Chelsea refletir sobre o homem incompreendido que vivia do outro lado da rua. Chelsea atravessou a rua com um novo senso de compreensão e bateu na porta de Grain, a primeira vez que ela havia feito isso. Por que você foi embora? Eu queria que você conhecesse as crianças, ela perguntou, sua pergunta pontuada pelo aroma tentador de quitutes recém-assados que emanava de dentro.
Grain, com as mãos ainda cobertas de farinha, pareceu um pouco surpreso com a visita. Oh, eu não achei que os pequenos fossem gostar muito de mim agora, ele respondeu modestamente. Chelsea sabia que ele tinha um ponto. A representação negativa de Grain por parte de Mark tinha influenciado profundamente Lily e Max, eles realmente tinham medo dele, muitas vezes tremendo diante da visão do homem idoso em sua casa deteriorada. Antes que Chelsea pudesse responder, Grain voltou com um prato de biscoitos e doces frescos. Isso é para as crianças. Você não precisa dizer a elas que é de mim, ele disse com um sorriso gentil. Chelsea, sem palavras, apenas assentiu e pegou as guloseimas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, ela se encontrou mais uma vez na porta de Grain, desta vez com um gesto de boa vontade, uma variedade de frutas da sua geladeira. Grain recebeu calorosamente Chelsea em sua casa, seus olhos brilhando com uma alegria não expressa por ter uma visita após tanto tempo. A casa, que permanecera fechada para o mundo por anos, agora se abria para uma vizinha que o havia visto anteriormente com apreensão. Enquanto se instalavam em um silêncio confortável, Chelsea quebrou o silêncio, sua voz tingida de arrependimento. Eu deveria ter te agradecido adequadamente, Grain, e estou aqui para me desculpar por como te tratamos. Sinto muito mesmo, ela disse antes que Grain pudesse continuar, interrompendo-a gentilmente. Não é culpa sua, querida. Não se preocupe com isso. Só estou feliz que você esteja aqui. Chelsea descobriu que havia passado mais de 5 anos desde que alguém havia visitado a casa de Grain. As concepções erradas do bairro o retrataram como um pária, uma figura incompreendida envolta em rumores infundados. Conforme conversavam, Grain compartilhou seu passado com Chelsea, revelando uma vida fascinante e inesperada. Ele fora um vaqueiro, trabalhando para um fazendeiro rico desde que saiu do ensino médio. Ao contar sua história de vida, Chelsea aprendeu sobre sua jornada com Mônica, sua amada esposa. Mônica trabalhava em um frigorífico quando se conheceram, e juntos compartilharam uma vida cheia de felicidade. A vida de Grain deu uma guinada quando avanços tecnológicos eliminaram os cavalos na indústria pecuária, levando à sua demissão. Ele se juntou brevemente a Mônica no frigorífico, mas seu coração ansiava pelos campos abertos e pela camaradagem dos seus dias de vaqueiro. Apesar desse contratempo, Mônica foi o pilar da família, trabalhando duro para sustentá-los. Quando Mônica se aposentou, Grain deixou de lado sua nostalgia pela vida de vaqueiro, e começaram a viajar juntos. Esse período foi o mais feliz da vida de Grain, cheio de aventuras e experiências compartilhadas. Sua incapacidade de ter filhos apenas fortaleceu o vínculo deles, tornando-os parceiros em todos os sentidos. Porém, a morte de Mônica marcou o fim de uma era para Grain. Sobrecarregado pela tristeza, ele recorreu ao álcool para lidar com a perda. Mesmo nos momentos mais profundos do alcoolismo, seu amor e saudade por Mônica nunca diminuíram. Eventualmente, ele conseguiu parar de beber, mas o vazio que ela deixou permaneceu. Enquanto ouvia, lágrimas se acumularam nos olhos de Chelsea. Ela sentiu uma pontada de culpa por ter pensado que Grain a perseguia. Sua história ressoou com ela, trazendo uma sensação de calor e familiaridade, como se estivesse sentada ao lado de um avô. A vida de Grain, marcada pelo amor e pela perda, foi um testemunho da linha frágil entre o amor e o ódio. Naquela noite, Chelsea voltou para casa com o coração mais leve do que havia estado em muito tempo. As revelações e histórias compartilhadas por Grain não apenas alteraram sua percepção do vizinho, mas também trouxeram uma sensação de paz e compreensão que ela não esperava. Apesar dos desafios que se avizinhavam, como acordar cedo para continuar a busca por emprego, Chelsea sentiu uma tranquilidade recém-descoberta. Os fardos e concepções erradas do passado pareciam ter se dissipado, permitindo que ela apreciasse o brilho inesperado que Grain trouxera para sua vida. Foi um lembrete de como as conexões e a compreensão podem transformar nossa perspectiva e oferecer consolo das maneiras mais inesperadas. Após uma semana tumultuada, Chelsea, uma mãe resiliente, estava em uma missão para encontrar um emprego. A estabilidade financeira de sua família havia sido abalada. Antes do desaparecimento misterioso de Mark, eles haviam se virado com suas economias e a modesta renda dele, mas agora,
depois de gastar a maior parte das economias com o resgate, sua situação financeira era precária. Apesar dos desafios, Chelsea permanecia esperançosa e partiu em busca de emprego, reconhecendo a necessidade de intervenção oficial, especialmente considerando as ameaças e preocupações em torno do comportamento de Mark. Chelsea havia dado o passo responsável de contatar a polícia, e as autoridades a asseguraram de que conduziriam uma investigação sobre o assunto. Isso era crucial para garantir a segurança e o bem-estar de sua família, enfrentando os potenciais riscos apresentados por Mark. Ela se candidatou a vários lugares em busca de emprego, mas enfrentou obstáculos inesperados durante as entrevistas. Ela compartilhava abertamente que era uma mãe solteira criando seus filhos sozinha e também esperava outro filho. Contudo, essa honestidade levou a rejeições educadas de muitos empregadores. Em uma entrevista particularmente desanimadora, o entrevistador disse francamente: "Sinto muito. Mas vemos sua gravidez como um sinal de instabilidade, você provavelmente precisará de licença maternidade em breve, e não podemos acomodar isso." A mesma história se desenrolou na maioria dos lugares em que ela se candidatou. Eles admiravam suas qualificações e experiência, mas suas circunstâncias pessoais se tornaram um obstáculo. Chelsea finalmente começou a trabalhar como garçonete em um restaurante próximo, uma mudança significativa desde sua vida anterior de ficar em casa para cuidar de seus filhos. Essa mudança ocorreu depois que Mark a persuadiu a deixar seu emprego anterior para se dedicar à família. Adaptar-se à sua nova rotina foi desafiador. Cada dia ela equilibrava suas responsabilidades no trabalho com as demandas de buscar seus filhos na escola e gerenciar as tarefas domésticas. Enquanto isso, sua barriga ficava mais evidente a cada dia. Ela tentava esconder a gravidez no trabalho, ansiosa para não chamar a atenção ou preocupar os outros. Impulsionada pela necessidade de sustentar sua família, Chelsea perseverou em seu trabalho apesar da pressão física e emocional. Graham observou suas lutas diárias. Uma manhã, ele se aproximou com uma expressão de preocupação. "Chelsea, querida, você está se esforçando demais. Você realmente deveria dar uma pausa, especialmente agora", ele sugeriu, referindo-se à sua gravidez. Chelsea, já se sentindo sobrecarregada e à beira de um colapso, achou a visita e o conselho de Graham frustrantes. Ela valorizava sua independência e estava determinada a enfrentar seus desafios por conta própria. No entanto, Graham persistiu, oferecendo conselhos bem-intencionados, mas não solicitados, sobre cuidados e descanso. Essa situação aumentou o estresse de Chelsea, que lutava para equilibrar trabalho, família e seu próprio bem-estar. Eventualmente, a pressão se tornou demais para ela suportar. Esgotada e emocionalmente drenada pela gravidez, pelo trabalho exigente e pelo constante malabarismo com os filhos, ela finalmente explodiu. "Por que você continua interferindo na minha vida, velho? Não preciso das suas intermináveis histórias e conselhos irrelevantes", exclamou Chelsea, com a paciência esgotada. Seu desabafo foi um sinal claro do estresse imenso que ela estava enfrentando. Em seu estado emocional elevado, desafiou a compreensão de Graham sobre sua situação. "Como eu vou alimentar meus filhos se não trabalhar? E o que você sabe sobre criar crianças? Você nunca teve nenhuma", disse, a voz trêmula de raiva e desespero. Parada ali, respirando profundamente, seu rosto mostrava a profundidade de sua agonia emocional. Graham foi visivelmente magoado por suas palavras, atingido em seus pontos mais sensíveis. Todavia, ele tentou disfarçar sua dor com um sorriso, admitindo que talvez não estivesse em posição de oferecer conselhos parentais. "Você está certa. Quem sou eu para aconselhá-la sobre esses assuntos?", disse suavemente. Não havia muito mais que Graham pudesse dizer em resposta. Ele ficou ali, forçando um sorriso, mas seus olhos traíram seus verdadeiros sentimentos. Lágrimas começaram a se acumular, refletindo sua tristeza interior. Para esconder sua vulnerabilidade, Graham se afastou rapidamente, pretendendo sair discretamente sem revelar seu estado emocional. Depois que Graham saiu, Chelsea desabou no chão, sobrecarregada por suas emoções. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela enfrentava a dura realidade de sua situação. No fundo, ela sabia que Graham tinha razão. Seu emprego, especialmente em estágio avançado de gravidez,
estava colocando em risco tanto sua saúde quanto o bem-estar de seu filho não nascido. No entanto, o medo de não poder prover para seus outros filhos a assombrava, deixando-a dividida entre seu trabalho e as necessidades de sua família. Aquela manhã marcou uma mudança para Chelsea. Pela primeira vez, ela escolheu não ir trabalhar. Nem mesmo levou seus filhos para a escola. Ela precisava desse tempo para pausar e refletir sobre os próximos passos. Enquanto isso, Graham, em vez de voltar para casa, vagava pela cidade perdido em seus próprios pensamentos. A manhã seguinte trouxe uma surpresa inesperada para Chelsea. Ao tentar sair de casa, encontrou sua porta bloqueada por um grande saco plástico cheio de mantimentos em sua porta. Confusa, ela abriu a porta e trouxe o saco para dentro. Olhou ao redor, mas não havia ninguém à vista. Supondo que fosse um erro na entrega, Chelsea decidiu manter o saco temporariamente em sua cozinha, esperando que alguém viesse reclamá-lo. Porém, ninguém veio, nem mesmo à noite. Não querendo que os alimentos fossem desperdiçados, ela armazenou relutantemente os mantimentos na geladeira, ainda intrigada com a misteriosa chegada. O padrão de entregas misteriosas continuou no dia seguinte, perplexando ainda mais Chelsea. Dessa vez, a surpresa à porta era um saco cheio de brinquedos. Max e Lily ficaram radiantes ao ver os brinquedos e tentaram pegá-los ansiosamente. Chelsea, no entanto, permaneceu cautelosa, incerta se isso era mais um caso de entrega equivocada. A manhã seguinte trouxe ainda mais emoção. Max, acordando cedo, descobriu não um, mas 2 sacos na porta, cheios de frutas e mais brinquedos. Os gritos de excitação de Max acordaram Lily, e desta vez Chelsea permitiu que as crianças abrissem os brinquedos. As crianças ficaram encantadas com suas novas guloseimas, imersas na alegria de novos brinquedos e livros. Depois de vários dias dessas entregas misteriosas, a curiosidade de Chelsea e sua determinação em descobrir a verdade cresceram. Ela decidiu agir. Uma manhã, acordou antes do amanhecer e se posicionou diante de sua janela, mantendo uma vigília atenta para ver quem estava deixando esses generosos presentes à sua porta. Ao observar da janela, Chelsea ficou desolada ao ver que era Graham quem havia estado deixando os presentes. Conhecendo suas limitadas condições financeiras, ela estava emocionada e preocupada, pensando em como ele poderia se dar ao luxo de tamanha generosidade. A ideia de que ele poderia estar recorrendo ao roubo para fornecer esses presentes a perturbava profundamente. Determinada a descobrir a verdade, Chelsea discretamente seguiu Graham. Seu coração doeu quando ela o descobriu trabalhando como jardineiro na casa de Hank, um trabalho que parecia fisicamente exigente, especialmente para alguém da idade de Graham. Sobrecarregada de emoção, ela se retirou para o carro e dirigiu para casa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, ela voltou e observou Graham recebendo o pagamento de Hank. Ela continuou a segui-lo discretamente quando ele foi a uma loja e saiu com sacolas cheias de itens. Sentada em seu carro, Chelsea estava inundada de arrependimento por suas palavras duras a Graham anteriormente. Descobriu-se que no dia em que Chelsea o confrontou, Graham, profundamente comovido por sua situação, saiu em busca de um emprego pela primeira vez em muitos anos. Sua busca foi marcada por rejeições, pois ninguém parecia ansioso para contratar um homem idoso sem habilidades profissionais modernas. Sem se deixar desanimar, Graham recorreu a ficar em frente a um prédio de escritórios com um cartaz implorando por ajuda e um emprego. Seu apelo sincero tocou os corações dos transeuntes, que começaram a deixar dinheiro a seus pés. Naquele dia, Graham arrecadou uma quantia significativa, que ele alegremente gastou em mantimentos e brinquedos para a família de Chelsea. O compromisso de Graham em ganhar seu sustento ficou claro. Depois de deixar as compras na porta de Chelsea, ele voltou ao seu local no dia seguinte com uma nova mensagem em seu cartaz: "Por favor, não me dê dinheiro, me dê um emprego." Seu orgulho e desejo de autossuficiência eram evidentes. Ele estava grato pela ajuda que recebeu, mas determinado a trabalhar pelo seu sustento. Naquele dia, um homem de terno, intrigado pelo cartaz de Graham, parou para falar com ele. Ele perguntou se Graham poderia fazer jardinagem, explicando que seu jardineiro regular havia saído inesperadamente. O rosto de Graham se iluminou de esperança e entusiasmo ao concordar com o trabalho.
Antes de aceitar o emprego, Green fez um pedido simples: ser pago diariamente, uma condição que o homem, que se apresentou como Hank, prontamente concordou. Hank então levou Green para sua casa nos arredores da cidade, uma bela propriedade que precisava de manutenção. Green foi mostrado ao depósito de ferramentas e às áreas que precisavam de cuidados. Ele não perdeu tempo e começou a trabalhar imediatamente, determinado a provar seu valor. Seu trabalho árduo e dedicação deram frutos. No final do dia, Hank estava tão impressionado com o esforço de Green que lhe entregou 2 notas de $100, explicando que pagaria $100 por dia a Green, com os $100 extras como bônus por seu excelente trabalho. Agradecido pela generosidade de Hank e pela oportunidade de trabalhar, Green deixou a casa de Hank no final do dia com um renovado senso de propósito e dignidade. A rotina diária de Green tornou-se um testemunho de sua determinação e bondade. Todos os dias, ele se dedicava ao trabalho no jardim de Hank, se esforçando para garantir que tudo fosse cuidado perfeitamente. Com o dinheiro que ganhou, ele fez compras cuidadosas, mantimentos para nutrir a família de Chelsea e brinquedos para alegrar seus filhos. Todas as noites, ele deixava silenciosamente esses símbolos de sua bondade na porta de Chelsea, sem pedir nada em troca. Chelsea ficou profundamente tocada pela dedicação inabalável de Green, sentindo uma mistura de gratidão e constrangimento pela gentileza que ele mostrou. Ela sabia que precisava expressar seus agradecimentos e, ao mesmo tempo, pedir gentilmente a Green que parasse de presentear seus filhos, Max e Lily. Chelsea decidiu que era hora de ter uma conversa importante com eles. Ela os sentou e começou a explicar a situação de uma maneira que pudessem entender. Max, Lily, vocês sabem de todos esses livros e brinquedos incríveis que vocês têm aproveitado ultimamente, começou Chelsea, assistindo seus rostos se iluminarem de alegria. Bem, tenho algo especial para contar a vocês sobre eles. Na verdade, foram dados a nós por Green, o senhor idoso que mora perto. As expressões das crianças mudaram de excitação para surpresa. Max e Lily sempre desconfiaram de Green, vendo-o apenas como um estranho vizinho idoso. A revelação de que ele era quem fornecia seus novos tesouros foi surpreendente para eles. Mesmo, mamãe? Green nos deu essas coisas? Perguntou Max, com os olhos arregalados de admiração. Sim e sim, ele fez, respondeu Chelsea suavemente, sorrindo para suas reações inocentes. Ele tem trabalhado muito todos os dias para comprar esses presentes para vocês. Ele é um homem muito bondoso e tem nos ajudado muito. Enquanto Chelsea estava tendo essa conversa sincera com Max e Lily, seu telefone tocou, quebrando o momento. Ela olhou para o identificador de chamadas e sentiu um susto de surpresa. Era a polícia. Seu coração começou a bater mais rápido ao lembrar do relatório que ela havia feito sobre Mark. Oi, Chelsea, aqui é o oficial Johnson do Departamento de Polícia Local. Podemos ter algumas notícias sobre a pessoa que você denunciou, Mark, disse o policial com calma e profissionalismo. Os olhos de Chelsea se arregalaram, e ela se afastou rapidamente de seus filhos em busca de privacidade. Sim, lembro-me. Qual é a nova notícia? Encontramos alguém que corresponde à descrição que você nos deu. Precisamos que você venha à delegacia para confirmar se é ele, explicou o policial. A mente de Chelsea acelerou, a possibilidade de que ele pudesse ter sido encontrado trouxe uma mistura de alívio e apreensão. Estarei aí assim que puder. Obrigada, oficial, respondeu Chelsea, sua voz tremendo ligeiramente de emoção, enquanto encerrava a ligação. Sua filha olhou para ela com olhos selvagens, grandes e inquisitivos. Está tudo bem, mãe? Quem era? Perguntou Lily. Chelsea ajoelhou-se, afagando gentilmente os cabelos de Lily. Era a polícia, querida. Eles podem ter encontrado alguém por quem tenho estado muito preocupada. É sobre o tio Mark? Perguntou Lily, seu rosto jovem cheio de preocupação. Chelsea assentiu, tentando esconder sua própria preocupação com um sorriso tranquilizador. Sim, querida. Lembra como te disse que ele estava em apuros e que eu o ajudei? Bem, estou indo para a delegacia agora para ver se realmente o encontraram. Chelsea chegou à delegacia com o coração cheio de esperança, mas, ao entrar,
foi recebida por uma realidade que quebrou suas expectativas. O oficial Johnson a conduziu a uma pequena sala de entrevistas onde ela se sentou, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Chelsea, obrigado por vir, começou o oficial Johnson, com um tom sombrio. Fizemos uma descoberta significativa sobre Mark, ou melhor, a pessoa que você conhece como Mark. As sobrancelhas de Chelsea se franziram em confusão. O que você quer dizer? O verdadeiro nome do homem é Miles Moore. Ele não é quem dizia ser, revelou o policial, seus olhos encontrando os de Chelsea. Seu coração afundou. Miles Moore, ecoou Chelsea, o nome soando estranho e frio. Sim, ele é um golpista profissional com uma longa história de enganar pessoas, especialmente mães solteiras financeiramente estáveis ou que têm a receber heranças, continuou o oficial Johnson, suas palavras como marteladas nas esperanças de Chelsea. A sala parecia girar enquanto Chelsea absorvia essa informação. Mas como ele sabia sobre minha herança? Perguntou Chelsea. Miles Moore é habilidoso em reunir informações. Ele sabia sobre sua herança de seu pai e planejou sua abordagem de acordo. Tudo o que ele fez foi calculado e executado com precisão, explicou o policial, sua expressão uma mistura de simpatia e profissionalismo. A mente de Chelsea voltou a todos os momentos que compartilhou com Mark, a confiança que depositou nele e o dinheiro do resgate que deu, pensando que o estava ajudando. Era tudo uma mentira, uma decepção meticulosamente elaborada. Não posso acreditar nisso. Eu confiei nele, sussurrou Chelsea, sua voz quebrando. O oficial Johnson assentiu compreensivamente. Não é sua culpa, Chelsea. Pessoas como Moore são especialistas em manipulação. Ele enganou muitas famílias, e infelizmente, você foi uma de suas vítimas. Chelsea sentiu uma mistura de raiva, traição e profunda tristeza. Tinha certeza de que estava ajudando alguém de quem gostava, apenas para descobrir que era tudo um elaborado golpe. O que acontecerá agora? Perguntou, tentando segurar as lágrimas. Estamos construindo um caso contra ele. Seu testemunho será crucial. Também estamos em contato com outras vítimas para fortalecer nosso caso, respondeu o oficial. Chelsea assentiu lentamente, sua mente ainda girando com a revelação. Refletindo sobre o episódio, ela se lembrou de Graham e de como havia ignorado as preocupações dele, atribuindo-as à sua natureza estranha. Agora, diante da verdade devastadora sobre Miles Moore, seu respeito pela intuição de Graham aumentou significativamente. Com a revelação ainda afundando, Chelsea pensou no dinheiro do resgate que pagara, esperando resgatar Mark de seus supostos problemas. Ela perguntou ao oficial Johnson sobre isso, sua voz misturando esperança e incerteza. O dinheiro do resgate que paguei, há alguma chance de recuperá-lo? Perguntou ela timidamente. O oficial Johnson assentiu, um toque de otimismo em sua voz. Na verdade, podemos ter boas notícias nesse sentido. Durante nossa investigação, encontramos uma bolsa cheia de dinheiro no lugar onde Miles estava hospedado. É muito provável que inclua o dinheiro que você pagou. Ainda estamos verificando os detalhes. Os olhos de Chelsea se iluminaram ligeiramente com essa notícia. A possibilidade de recuperar seu dinheiro, uma parte tangível da herança de seu pai, trouxe um pequeno alívio no meio do tumulto. Isso é um alívio, disse ela, permitindo-se um momento de esperança. Por favor, me mantenha atualizada sobre isso. O oficial Johnson a tranquilizou. Chelsea voltou para casa com a mente cheia de pensamentos e emoções. Agora, armada com a verdade e uma clareza recém-descoberta, seus sentimentos mudaram para uma mistura de resolução e gratidão, especialmente para com Graham. Ela caminhou com passos firmes até a casa de Graham, o vizinho idoso que enxergara além da fachada de Mark desde o início. Ao se aproximar, Chelsea respirou fundo, estabilizando suas emoções. Ela bateu na porta e, depois de alguns momentos, Graham apareceu, um tanto surpreso ao vê-la, seu rosto marcado pela preocupação e curiosidade. Sem dizer uma palavra, Chelsea deu um passo à frente e o abraçou calorosamente, sua maneira de mostrar gratidão, um reconhecimento não falado de sua sabedoria e arrependimento por não tê-lo ouvido antes.
Graham, inicialmente surpreso, retornou o abraço gentilmente, compreendendo a profundidade do gesto. Após um breve momento, Chelsea se afastou, seus olhos encontrando os de Graham. Obrigada, disse ela simplesmente, mas as palavras carregavam um peso de sinceridade e apreciação. Graham assentiu com um sorriso gentil no rosto, transmitindo sua compreensão e apoio sem precisar dizer nada. Naquela noite, enquanto Chelsea se acomodava no conforto de sua casa, ainda processando os eventos do dia, seu telefone tocou. Ao ver o nome do oficial Johnson no identificador de chamadas, ela atendeu rapidamente, uma mistura de expectativa e esperança em sua voz. Alô, oficial Johnson. Boa noite, Chelsea. Tenho boas notícias para você, disse a voz animada do oficial. Coração de Chelsea deu um salto. Sim, concluímos nossa análise inicial da bolsa de viagem que encontramos na residência de Milesmoor. A descrição que você forneceu coincidiu perfeitamente, e, mais importante, a quantia de dinheiro dentro está de acordo com o valor que você relatou como resgate pago, informou o oficial Johnson. Uma onda de alívio e alegria invadiu Chelsea. Isso é incrível. Não posso acreditar. Ainda estamos finalizando alguns detalhes, mas parece muito provável que possamos devolver esse dinheiro em breve, continuou o oficial. Chelsea sentiu um sorriso se espalhar por seu rosto, uma sensação de euforia borbulhando por dentro. A devolução do dinheiro significava mais do que apenas alívio financeiro, era um símbolo de justiça, uma peça palpável de bem surgindo de uma situação cheia de decepção. Chelsea se viu voltando para os planos que tinha diante de si. Sua vida foi interrompida, sua herança, uma vez fonte de vulnerabilidade, era novamente um símbolo de potencial e oportunidade. Ela estava determinada a investir esse dinheiro de maneira que honrasse a memória de seu pai e refletisse os valores que ele havia instilado nela. Nas noites seguintes, Chelsea mergulhou em várias opções de investimento, procurando algo que ressoasse com ela e tivesse um impacto significativo. Ela considerou desde começar um pequeno negócio até investir em projetos comunitários ou financiar bolsas de estudo educacionais. Durante sua pesquisa, Chelsea descobriu uma empresa que oferecia consultoria empresarial. Ela agendou uma reunião e, para sua surpresa, o consultor era Hank, seu vizinho e empregador de Graham. Que mundo pequeno, não é, Chelsea? Riu ela ao entrar no escritório de Hank. Graham mora bem na frente de mim. Estou aqui para encontrar maneiras inteligentes de investir minhas economias. Conforme exploravam diversas opções de investimento, a conversa naturalmente se dirigiu a Graham. Ele é mais do que apenas meu jardineiro, compartilhou Hank calorosamente. Ele faz muito pela casa. Para mim, ele é como o avô que nunca tive. Hank revelou como Graham frequentemente mencionava uma família que ele estava apoiando. Comovido pela bondade de Graham, Hank sempre fora especialmente generoso com ele. Os olhos de Chelsea se arregalaram. Essa família é a minha, disse ela. Ao ouvir isso, a admiração de Hank por Graham cresceu ainda mais. Após muita discussão, Chelsea e Hank decidiram por um plano. Investiriam a maior parte do dinheiro em ações estáveis e confiáveis, enquanto uma parte menor seria destinada a ações de empresas em ascensão. Ao finalizar, Chelsea inclinou-se com um brilho nos olhos. Eu tenho mais uma ideia para lhe apresentar, Hank. Era um domingo sereno quando Graham se preparava para mais um dia de trabalho na casa de Hank. No entanto, ao chegar, Hank o recebeu com uma mudança de planos inesperada. Tire um dia de folga hoje, Graham, anunciou Hank, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. Graham franziu o senho, perplexo. Mas tenho toneladas de trabalho no quintal. O que você quer dizer? Perguntou, claramente surpreso. Hank riu levemente. Nada de trabalho aqui hoje. Estamos indo para um lugar especial. Certifique-se de que suas ferramentas estejam prontas. Você ficará ocupado, disse, com um toque de empolgação, indicando sua caminhonete. Apesar de sua confusão, Graham subiu na caminhonete, sua curiosidade aguçada. Após 1 hora de viagem por uma paisagem pitoresca, a caminhonete de Hank se aproximou de uma charmosa casa de fazenda.
Ele parou para abrir os portões, dirigiu-se pelo quintal e estacionou. Ambos desceram, esticando os membros no ar fresco. Pouco depois, a porta da fazenda se abriu, revelando Chelsea com um sorriso caloroso. Ela se aproximou de Graham, enxugando as mãos no avental, e o envolveu em um abraço caloroso. "Bem-vindo à fazenda, Graham!" exclamou, os olhos brilhando de alegria. Graham ficou lá completamente perplexo, incapaz de entender como Hank e Chelsea se conheciam ou por que ele estava naquela fazenda. De repente, Max e Lily saíram correndo do celeiro, seus gritos animados enchendo o ar enquanto pulavam ao redor. Ao se aproximarem de Graham, a empolgação deles se transformou em um respeitoso silêncio. "Obrigado, Sr. Graham", disseram em seu modo inocente. "Você quer vir ver os cavalos conosco?" Ao mencionar os cavalos, os olhos de Graham brilharam com uma alegria muito esquecida. Ele assentiu lentamente e seguiu as crianças, seu coração pulsando de antecipação. Naquela noite, todos se reuniram ao redor de uma mesa lindamente posta, onde Chelsea preparara um peru suculento. Em meio a risos e histórias, Chelsea limpou a garganta para um anúncio. "Graham, recuperei minha herança", começou ela, trocando um olhar caloroso com Hank. "E com a ajuda de Hank, comprei esta fazenda para você." Os olhos de Graham se arregalaram em incredulidade. Ficou revelado que, ao finalizarem seus planos de investimento, Chelsea havia perguntado sobre comprar uma fazenda com cavalos. Hank achou o pedido incomum, mas Chelsea explicou que era para Graham, lembrando-se do sonho dele de viver em uma fazenda. Chelsea disse, com voz suave mas firme, "Você sempre quis estar perto de cavalos novamente, viver em uma fazenda." "Eu nunca esqueci." As palavras de Chelsea ressoaram profundamente em Graham, uma mistura de gratidão e espanto o envolvendo quando ele percebeu como seu modesto sonho estava se tornando uma bela realidade. Graham agora vivia na fazenda e cuidava dos cavalos no estábulo. Muitas pessoas da cidade vinham para cavalgar, e logo se tornou uma boa fonte de renda para todos. Max e Lily realmente se apaixonaram por Graham, chamando-o de vovô Graham. Todos eram como uma grande família. Chelsea finalmente deu à luz a uma pequena menina chamada Sofia. Graham estava como uma criança, o mais animado de todos. Enquanto isso, Hank e Chelsea continuaram a se encontrar regularmente para discutir seus empreendimentos comerciais. Através dessas reuniões, o relacionamento deles evoluiu e aprofundou, compartilhando não apenas estratégias de negócios, mas também histórias pessoais e aspirações. À medida que o sol se punha, lançando um brilho dourado sobre a fazenda, todos se sentavam juntos, aproveitando a simples alegria de estar uns com os outros. Foi um momento de pura satisfação, um testemunho das reviravoltas inesperadas da vida que podem levar aos destinos mais belos. E ali, no meio das colinas suaves e do suave relinchar dos cavalos, eles encontraram o seu final feliz. Espero que tenham gostado desta história. Se sim, convido você a deixar um comentário e compartilhá-la. Essa pequena ação nos ajuda a continuar criando conteúdo. Se é a primeira vez que encontra um de nossos vídeos, convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar de olho em futuras histórias. Um forte abraço e bênçãos infinitas para o seu lar. Até a próxima!